Dopamina e prazo, como a neurociência influencia nos nossos hábitos de adiamento, ou seja, nos nossos hábitos de procrastinação? Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito relevante, que é a procrastinação, mas principalmente como que a neurociência e a dopamina, vai influenciar nesse hábito de ficar constantemente adiando para fazer as tarefas, para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre procrastinação para vocês aprenderem coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é justamente sobre a procrastinação. Bom, é fato que a procrastinação influencia diretamente nas nossas tarefas, porque é o hábito de ficar constantemente adiando, deixando para depois, quando a gente precisa fazer aquela tarefa, quando a gente precisa se dedicar a um projeto, quando a gente precisa cumprir com algum prazo ou até mesmo coisas que a gente estipulou que seria bom para a gente mesmo, como por exemplo ir na academia ou fazer uma caminhada, enfim, a gente fica constantemente adiando para fazer aquela tarefa. Mas como que a neurociência entra nisso então? Como que a neurociência está relacionada a esse padrão de comportamento que é a procrastinação? E então eu fiz um recorte aqui de um artigo que eu encontrei que fala sobre isso, sobre a neurociência, a procrastinação, e agora eu vou ler para vocês. A neurociência está envolvida na compreensão dos padrões de comportamento, como a procrastinação, ao analisar as atividades cerebrais associadas a esses comportamentos. No caso da procrastinação, alguns estudos neurocientíficos sugerem que a dinâmica da dopamina no cérebro desempenha um papel significativo. Ou seja, como que tudo isso está relacionado. A dopamina, a gente vai entrar mais adiante, no conceito, mas está diretamente ligada à recompensa. Então, se muitas vezes a gente não tem aquela recompensa imediata naquela tarefa que a gente vai fazer, a gente fica constantemente adiando. Então, por exemplo, às vezes a gente não tem a recompensa imediata ali de fazer uma alimentação saudável, de comer um almoço saudável. A gente não vai ter ali naquele momento, vai ser a longo prazo. Então, como não tem a dopamina presente naquele momento, a gente fica constantemente adiando para tomar a decisão, para ter aquela ação. Justamente porque a sensação de prazer ali, de bem-estar vai vir depois, vai vir a longo prazo. E isso acaba virando um vício, porque toda vez que a gente tiver alguma atividade que não vai ter um prazer ali naquele momento, a gente vai ficar adiando, deixando para depois. Ou quando a gente se depara com uma tarefa que vai demandar um esforço maior, a gente fica nesse hábito de ficar adiando, ficar constantemente procrastinando. Mas o que é a dopamina, então? Primeiro vamos entender melhor o que é a dopamina e qual que é a sua função no nosso organismo. Um conceito bem simples e direto é como um neurotransmissor-chave associado à motivação e à recompensa. Ou seja, sempre que a gente faz alguma coisa ali que a gente vai ter uma recompensa, que a gente vai se sentir bem, é a dopamina que foi ativada naquele momento. Ela é responsável por enviar uma mensagem ao cérebro de que a gente está sendo motivado ou que está tendo um momento ali de recompensa, de prazer naquele momento. Então, por isso é tão importante. Então, é importante a gente entender que se a gente não ficar atenta a essa recompensa imediata, a gente vai ficar constantemente adiando para fazer aquilo que precisa ser feito, para se dedicar a um projeto, para ter uma ação, fazer uma atividade física ou fazer uma alimentação saudável, independente do que seja, a gente precisa ficar atenta a essa recompensa e também para a gente não ficar limitado ali só na recompensa imediata, como por exemplo, as redes sociais são tão viciantes, por quê? Porque tem a recompensa imediata, um vídeo muito curto, ali às vezes um joguinho de celular que você tem a recompensa muito rápida, então a gente fica meio que acostumado e condicionado a sempre ter recompensas rápidas. Só que na vida real, no dia a dia, a recompensa não é imediata, as coisas levam tempo, a longo prazo. Então a gente precisa ter muita atenção com esses prazos.
e com essas recompensas imediatas. E então, nesse processo é muito importante a gente identificar quais são os nossos processos ali, quais são os nossos padrões de procrastinação, porque todo mundo vai ter um padrão e é importante a gente analisar a nossa rotina, o nosso dia a dia e tentar modificar esse padrão de comportamento, modificando para ter um outro cenário de comportamento onde a procrastinação não é tão presente, onde você consegue lidar melhor com essa procrastinação. Outra estratégia muito importante, além de identificar quais são os seus padrões de comportamento, é você conseguir dividir as suas tarefas em pequenas tarefas. Então, muitas vezes a gente adia uma tarefa por ela ser muito grande, pela recompensa demorar muito tempo para acontecer. Então, a gente pode dividir em pequenas metas, em pequenas tarefas, para a gente conseguir aos poucos ir concluindo e alcançando esse objetivo. Então, se a pessoa quer ler um livro, por exemplo, o livro tem 100 páginas, aí ela pensa que vai demorar uma vida e fica procrastinando para sempre. Se ela dividir em ler 10 minutos por dia ou ler 5 páginas por dia, aos poucos, ao longo do tempo, ela vai conseguir alcançar esse objetivo maior, que é terminar de ler o livro. E a cada dia que ela concluir os 10 minutos ou as 5 páginas, ela vai ter um pouquinho de recompensa, que ela concluiu aquela meta do dia. Outra estratégia é estabelecer prazos intermediários. O que isso quer dizer? Se uma tarefa tem um prazo até o final do mês, tem 30 dias para ser concluída, você pode definir até o dia 10 daquele mês você vai fazer tal coisa, até o dia 20 você vai fazer outra coisa. Então, você vai criando novos prazos, criando prazos intermediários para você ter uma dose de dopamina ao longo do processo. Mas então é isso, gente. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. É muito importante a gente conseguir entender quais são os gatilhos, o que faz a gente procrastinar, o que faz a gente não. É importante a gente entender essa questão da dopamina para a gente poder conseguir criar novos estímulos, para a gente conseguir ir mantendo a nossa rotina alinhada, fazendo aquilo que precisa ser feito. E então é isso. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também, de produtos que eu utilizo, de indicações aqui do meu home office, de produtos, de livros que eu já li e que eu indico. Enfim, tem muita indicação boa aqui para vocês conferirem também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.